Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Samuel. Eu estou aqui mais uma vez para trazer para vocês dessa vez um testemunho bastante impactante que eu mesmo postei no grupo Florescendo no Deserto no Telegram. Se você ainda não participa, vou deixar aqui o link na descrição do vídeo e também nos comentários, no primeiro comentário fixado. Eu peço para que vocês deem um like, caso vocês gostem desse conteúdo. Compartilhem aí com as pessoas que vocês acreditam que vão gostar de ouvir ou precisam ouvir essa mensagem. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Isso ajuda muito a gente. E acione todos os sininhos de notificações para todas as vezes que um conteúdo novo for postado, você seja avisado. Para que a gente possa cada vez mais levar a mensagem adiante. É muito importante, tem muita gente sedenta da palavra. E essa foi uma forma que eu encontrei de poder dividir esse entendimento da palavra com cada um de vocês. Então, disseminem sempre que puderem, tá bom? E deem o seu comentário, faça o seu comentário aqui, sempre é bem-vindo. Eu sempre leio todos os comentários, costumo reagir e até mesmo responder a alguns. Muito obrigado pela atenção de vocês até então e vamos aí pro meu testemunho. Há dias atrás, algumas irmãs até sabem porque eu acabei compartilhando no privado, eu fiz um propósito individual. Através de uma irmã muito querida, ela me sugeriu, parece que Deus tocou no coração dela, para que eu fizesse um propósito especial de jejum e oração durante o período que eu definisse aí com o Espírito Santo, pela minha vida profissional e financeira. E sofri ao longo desse período, de aproximadamente uns 5 dias, muitos levantes, muitas opressões, de tal forma que às vezes eu olhava para Deus e até de uma certa forma me revoltava. E me envergonho de dizer isso, mas blasfemava e reclamava, murmurava, enfim. Fazia tudo aquilo que a gente não poderia fazer. E ontem, já faz alguns dias que eu fiz esse propósito, eu fiz um propósito até o dia 12, né? Famoso aí comercialmente falando Dia das Crianças. E nesse dia até acabei falhando com esse propósito no finalzinho, né? Já tinha terminado praticamente. E aí eu realmente até confessei ter me arrependido de ter feito esse propósito, porque até então a minha vida estava bem tranquila, eu estava bem descansado e de repente parecia que eu estava vivendo uma tormenta muito pior até do que o início do meu deserto, em termos de aflições, angústias e até um desespero que gritava dentro de mim, eu não sabia o porquê. Bom, de qualquer forma, o que aconteceu foi que ontem eu me senti bastante assim, pesado também e resolvi buscar a palavra logo cedo. Acordei meio estranho, confuso. E eu pedi a Deus, eu falei, olha Deus, eu não me importo do tempo do deserto, mas o Senhor sabe que meu deserto tem outras áreas também, e eu tenho me preocupado não pelo tempo em si, porque eu sei que o Senhor irá prover, mas eu tenho me preocupado se realmente estou congruente com a sua vontade, porque mais ou menos no meio do meu deserto eu recebi uma revelação de um pastor extremamente usado, muito usado por Deus, que me disse o seguinte, ele falou assim, olha Samuel, talvez as coisas não tenham dado certo na sua vida até hoje, Deus manda te dizer que você nunca pediu direção para os planos de Deus para sua vida. Você sempre fez
as coisas antes de saber se era da vontade de Deus, se estava congruente, e depois pediu a bênção, como uma grande parte de pessoas fazem. Só que Deus não se agradou disso, e por isso que você fez e não deu certo, e hoje retrocede de uma tal maneira que é como se estivesse voltando lá para o início. Mas isso não é um castigo, não. Isso é uma bênção, porque Deus, ele quer um posicionamento seu. E eu assumi um posicionamento de fé diante de Deus e disse: a partir de hoje, então, isso faz mais ou menos 1 ano atrás, a partir de hoje, então, Senhor, eu não vou mover uma palha sem perguntar se está congruente com a sua vontade. Porque eu não quero mais fazer as coisas do meu jeito e depois as coisas serem destruídas como em um castelo de areia. E aí ontem eu pedi a Deus, eu falei: Deus, eu preciso de uma direção. Há um bom tempo o Senhor se silenciou comigo. E assim, eu tô preocupado porque eu não sei se eu estou na direção correta, eu não sei se isso está congruente com a sua vontade. E eu tenho gostado muito daquilo que eu tenho feito, profissionalmente falando, mas ainda não obtive a prosperidade em relação àquilo que eu tenho feito. Mas assim, o mais importante para mim, Senhor, seria saber se realmente existe uma congruência com aquilo que o Senhor tem para mim. Porque se não for, me mostra logo, eu não quero. Eu abandono tudo aquilo que eu gosto, que realmente eu estou gostando, para seguir a sua vontade, porque é assim que eu quero que seja a minha vida, desde aquele momento que eu me decidi posicionar. Eu quero que tudo que eu faça seja realmente congruente, que te agrade, porque se não for, não vai valer a pena, mesmo que eu goste muito, Senhor, mostra para mim. E eu vou me esforçar para fazer tudo aquilo que o Senhor me manda, me ordena, me orienta a fazer, só que eu preciso de uma direção. E orei também por uma direção naquilo que eu estou fazendo em relação à restauração do meu casamento. Que muitas vezes existem dúvidas no meio do nosso caminho, né? Percalços. E eu confesso que durante esse propósito que eu fiz, eu vi coisas que eu não gostei também, sabe? Em relação à minha luta. Então eu pedi a Deus uma clareza, uma direção, e eu falei para ele: Deus, se o Senhor puder, eu lhe imploro, responde-me rápido dessa vez, porque eu tô há tanto tempo no silêncio que eu tô bem confuso. Eu acho que minha fé tá bem enfraquecida. Me ajuda, por favor. E para minha surpresa, eu passei o dia ontem com alguns problemas, assim, problemas até inusitados, né? Coisas que poderiam dar certo dando errado, e eu falei: meu Deus, eu acho que isso já é resposta, mas eu pedi uma resposta tão clara e eu não tive ainda essa certeza. Senhor, por favor, confirma com uma resposta clara, Pai. E quando acredito que era já final de noite, uma irmã muito amada, parceira de oração, me escreveu e falou: olha, eu fiz um jejum por você de ontem para hoje, eu não te disse antes porque o Espírito me inclinou a não dizer nada. E eu queria dizer para você que eu vi algumas coisas, você não acompanha a rede social, eu vi algumas coisas na rede social da sua esposa. E cara, a coisa tá mudando muito rápido por lá, sabe? Eu não sabia se poderia te contar, mas o Espírito me inclinou a vir aqui e te falar sobre o jejum e sobre isso que está acontecendo. E eu me emocionei muito, sabe? Porque eu não esperava, eu não fui atrás, eu não tenho ido atrás de informação, e de repente essa irmã, ela trouxe para mim, né, uma coisa positiva, que era a resposta da minha oração, sabe? E um pouquinho além, quando a noite já estava terminando,
eu recebi mais uma bênção, dessa vez na área profissional, sabe? Recebi um presente para eu poder prosseguir naquilo que eu realmente gosto, sabe? Então, eu sei que esse áudio está um pouco longo, talvez alguns não se agradem de ouvir áudios maiores, ou até mesmo de mensagens grandes que eu posto por aqui, mas eu tinha que testemunhar junto a vocês, que é um povo querido, que é um povo que muitas vezes intercedem por mim, não pela minha causa individual, nunca pedi isso, mas pelo meu ministério de estar servindo a Deus, ajudando vocês, o que é tão difícil, porque cada vez que eu faço isso, parece que eu entro na batalha, no campo de batalha de cada um de vocês, e se eu não tiver realmente uma boa retaguarda espiritual, uma cobertura espiritual, eu acabo caindo. Então eu agradeço a todos, desde já, que sempre intercedem pelo meu propósito de estar aqui. E assim, dizer que eu tirei uma grande lição do dia de ontem, que muitas vezes nós agimos não só pela carne, mas pelo nosso instinto animal, sabe? Se você pegar um animalzinho, um cachorro, um gato, um cão, um animal doméstico, por mais fofinho que ele seja, por mais carinhoso que ele seja, se você acuar ele num canto, ou permitir que ele vivencie momentos de dor, ele vai rosnar, ele vai querer te morder, ele vai reagir com o seu instinto animal. E muitas vezes é isso que a gente faz com Deus, sabe? Porque Deus, ele permite muitas vezes momentos de dores inexplicáveis, que você não sabe de onde vem, e você não sabe nem por que está vindo, sabe? Porque às vezes ele não te dá a resposta naquele momento. E você reage, sabe? Você fica revoltado, você fica com dores ali, querendo rosnar e morder a mão de Deus, sabe? E isso é normal, gente, porque o que o Pai tem me permitido nesse deserto de vivenciar situações, e hoje eu entendo, não só para a minha maturidade espiritual, mas para poder servir melhor a Ele também. Porque muitas vezes as pessoas, elas não vão precisar me explicar tanto o que está acontecendo, porque eu vou entender aquilo que eu já vivi. Eu agradeço a Deus, sabe? Então, assim, se você estiver nessa situação, pensem que vocês têm um lado também físico, sabe, da carne. Não... E às vezes esse lado vai tentar te dominar, sabe? Vai tentar te trazer pro velho homem. E às vezes vai conseguir. Mas não permita permanecer neste lado. Volte para o Espírito, sabe? Para que você se fortaleça, viva realmente a palavra, sabe? Tem muita gente que decora a Bíblia, mas não acredita naquilo que está escrito, não vive o que está escrito. Viva a palavra, sabe? Seja fiel a Deus, porque Ele é fiel conosco. Ele já me deu inúmeras provas nesse deserto de que Ele é fiel. E outra coisa que eu queria dizer para você também, tá? É que eu sei porque Deus me trouxe no deserto, e eu queria que você também refletisse e pedisse revelação e clareza a Ele. Eu creio que se eu não tivesse sido trazido para esse deserto, eu poderia até estar condenado ao inferno novamente, sabe? Porque apesar de ter aceito Jesus, eu estava muito afastado dele, sabe? Eu não sou um cara de caráter ruim, eu me considero uma pessoa boa, mas eu sei que fiz muitas coisas que não agradaram a ele, sabe? E que na época eu estava pouco me lixando, essa é a verdade, sabe? Então, se Deus trouxe você até aqui, talvez seja para ter te salvado também, sabe? Em primeiro lugar, porque é assim que eu me sinto, sabe? Eu me sinto sendo salvo novamente. E além disso, durante esse período de deserto, o que eu pude vivenciar também
Foram experiências assim tremendas, sabe? Deus me dando livramento de morte, sabe? Para trabalhos que foram feitos contra a minha vida, trabalhos pesadíssimos e que eu nem tinha consciência, sabe? De pessoas invejosas que atentaram contra a minha vida, pedindo que o inimigo a ceifasse, me levasse embora. Mas o melhor mesmo foi poder saber que Deus, Ele é justo e você colhe aquilo que você planta, sabe? E eu não me orgulho muito de plantios que eu fiz ao longo de minha vida. Eu fiz alguns plantios muito ruins. E Deus foi tão generoso comigo que Ele me trouxe ao deserto, esse lugar árido, com sol intenso, temperatura insuportável às vezes, para que eu pudesse colher essa colheita maldita de coisas malditas que eu acabei acumulando ao longo da minha vida. E que Ele me permitiu colher nesse lugar árido para que eu sofresse menos, sabe? Não por mim, não pelas minhas próprias forças, mas porque Ele estava comigo. Ele está comigo, sabe? E não porque Ele tenha deixado de estar comigo alguma vez, mas é que eu estava tão afastado antes que eu não enxergava. E nesse momento, onde eu mais me aproximei de Deus, foi que Ele permitiu eu estar colhendo tantas coisas, sabe? Que às vezes eu nem entendia. Eu ficava revoltado, assim como muitos ficam. Puxa, eu não mereço, mas sim, eu mereço. Deus é justo. E Ele me fez perceber que muita dessa colheita que às vezes eu tirei, eu tive que colher obrigatoriamente. Por eu estar nesse terreno tão árido, tão infértil, que é o deserto, e até mesmo tão desfavorável. Essa colheita foi queimada, sabe? Eu nem tive que vivenciar tanto dessa colheita ruim. Então eu louvo a Deus por isso. Porque além dele poder ter estado comigo, ao meu lado, e eu estar assim, sentindo essa intimidade com Ele tão plena, que me ajudou tanto a fazer essa colheita difícil. Ele permitiu que fosse também nesse ambiente ruim para nós muitas vezes, mas que foi como uma fornalha para queimar toda a praga que eu tive que colher. Essa colheita desgraçada. Então, em nome de Jesus, eu agradeço por essa oportunidade de deserto. Eu queria relatar para vocês aqui dessa forma. E perdoem mais uma vez por esse áudio longo. Talvez eu poste isso posteriormente no canal do YouTube. Agradeço pela atenção de vocês. Um grande abraço. Até a próxima.